parabenizá-los pela forma com que os vereadores atuam e fazem o trabalho de aprovar as leis para que o município possa governar. Quero cumprimentar também a plateia e cumprimentar ao ex-vereador e meu colega Narciso, que por longa data aqui também estivemos nesta casa. Mas venho nesta noite e quero aqui agradecer, presidente, já o espaço concedido, porque o presidente do nosso Lions Clube hoje é o Nelson Eugênio Darós, mas eu sou assessor da governadoria do Lions como logopedia e trabalho, e através do presidente me pediu que viesse trazer aos vereadores aqui algum comentário sobre o projeto de lei sobre a acuidade visual. Cumprimentar e agradecer ao vereador Joel também, que acabou nos fazendo o convite. E esse projeto, nós acreditamos que é de suma importância dentro das escolas, porque através do exame visual se descobre quando um aluno tem deficiência. E antigamente, quem passou pela escola sabe que muitas vezes as crianças acabavam não aprendendo, tinham deficiência, acabavam incomodando dentro da sala, eram crianças um pouco revoltas, e aqui eu vejo professores na plateia, eles sabem muito bem a dificuldade que era em trabalhar com alunos que tinham deficiência visual. Muitas vezes a criança não sabia do problema, acabava sentando no final da sala, não conseguia copiar, não conseguia acompanhar, e não tinha a oportunidade que se tem hoje, muitas vezes, com um exame muito simples que se faz dentro da escola, e aí você pode levar depois ao oftalmologista para fazer o exame. Trago aqui um cartaz aonde que o Estado manda todos os anos para as escolas, e os professores fazem, através desse cartaz, um teste visual, e aí eles acabam comprovando essa deficiência e encaminhando para o oftalmologista. O Lions faz um trabalho nas escolas em questão da deficiência visual, e só esse ano nós já oportunizamos mais de 10 crianças que têm deficiência, com a consulta, com óculos, porque é um trabalho que, dentro da visão do Lions Clube, é importante, e nós sabemos que se na hora que a criança está dentro da sala de aula, ela não consegue visualizar aquilo que o professor escreve no quadro, se ela não consegue ler, ela não consegue realmente captar a mensagem, o conhecimento, e ela não consegue aprender. Por isso que nós nos preocupamos com isso, e é uma meta também do Lions Internacional, de cuidar das crianças desde pequenas, porque ali nas séries iniciais que se constrói a base, que se constrói o conhecimento, para que ela possa então dar continuidade na aprendizagem na vida dela. E nós queremos deixar aqui, senhor presidente, um material também que fala sobre a questão da visão, que é um material que o Lions Clube sempre encaminha a cada clube, e que se defenda então essa questão desse exame. O que nós estamos sugerindo dentro do município? Que se crie a lei vinculada à dotação orçamentária da área da educação, para que se tivesse então esse exame dos alunos, e aqueles que for necessário então encaminhados ao oftalmologista, e que se desse condições, não de repente só do exame, quando for crianças carentes, que então se desse também condições dando óculos, a consulta e óculos para as crianças. Acreditamos que esta casa venha a aprovar esse projeto de suma importância, e que o município, dentro do orçamento, que consiga então incluir dentro do orçamento, consignando as rúbricas dentro da área da dotação orçamentária. E nós, do Lions, nós nos preocupamos em relação à questão da saúde também, entre outros trabalhos que o Lions realiza, não só na visão, mas na questão até de pessoas com deficiência.
nós adquirimos uma cadeira de roda motorizada no custo de R$ 5.000 e nós fizemos por empréstimo, através do clube, nós emprestamos essa cadeira de roda enquanto que a pessoa precisa e aí depois ela nos devolve, né? Então hoje a nossa cadeira de rodas nós levamos na terça-feira passada para o município de Rio do Oeste, para uma pessoa que é cadeirante, porque a cadeira dele pegou enchente, e então ele foi fazer a recuperação, manutenção da cadeira dele, depois ele vai devolver a cadeira de rodas dentro de 30 a 60 dias, e aqui até quero deixar registrado, senhor presidente, vereadores, né, se alguém souber de uma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas motorizada, uma cadeira elétrica com bateria, nós revisamos ela toda, mesmo que ela veio nova, ela veio com defeito no disjuntor, acabamos pagando o disjuntor, entregamos ela em perfeitas condições, e aí também a gente gostaria que ela voltasse nas mesmas condições, e a gente empresta então essa cadeira de rodas também, para que possa ser utilizada. Trabalho no Lions, né, falo aqui em nome do nosso presidente, já fui presidente, mas hoje o Nelson Eugênio da Rosa é presidente. Nós participamos ativamente dentro da comunidade na questão da área da saúde, ou não interferindo na área de assistência social, não interferindo em áreas que é do município, mas aquilo que compete através das ações, quando nós fizemos o desfile de moda, o último, né, que a gente arrecadou o recurso, nós revertemos esse recurso, parte dele para a questão da visão, parte dele para pessoas que precisam também de consulta, muitas vezes remédio, e também a questão do Natal das Crianças, onde a gente faz o Natal para em torno de 600 crianças, e todos os hospitais da região, o Lions tem por hábito, já por alguns anos, de fazer então o Natal. Esse é o trabalho do nosso grupo, nós não somos muitos, mas o pessoal que lá está é atuante e trabalha fazendo então o bem dentro da sociedade, por aquilo que entendemos e acreditamos que possa amenizar o sofrimento das pessoas. Mas o que mais gostaria, presidente, né, que os senhores vereadores olhassem com atenção essa questão da visão, que dessem aprovação do parecer e que assim o prefeito, se entender, também aprovasse a lei, e que a partir então do ano que vem nós tivéssemos então essa lei para que pudesse oportunizar as crianças que estudem dentro das escolas do município, já que o Estado ele faz esse teste de acuidade visual já há algum tempo, muitas vezes até não oferecendo óculos, mas fazendo o teste para que as pessoas possam então ter conhecimento dessa deficiência. Senhor presidente, não me alongando, era isso que eu tinha, agradecer a cada vereador, e quero fazer a entrega então a Vossa Excelência desse material, que é o material então que trata sobre a deficiência visual que o nosso clube lhe entrega. Fico, presidente, à disposição se alguém tiver alguma indagação.